Olá pessoal, finalmente agora a gente vai começar a nossa live. E hoje a nossa live é assim de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. E a gente está com uma convidada aqui muito top, uma pessoa muito especial, que é a professora Cirla Zaltman. Ótimo! Opa, ela já está entrando aqui. Olá! Oi, tudo bem? Oba, conseguimos Conseguimos. ajeitar aqui a tela. Eu estava acabando de me apresentar não, não me apresentei. Estava acabando de falar que a gente hoje eu tenho feito bastante lives na quinta noite, né? Tentando assim buscar assuntos importantes, né? Assuntos relevantes para as pessoas. E falar de doença inflamatória, a gente está tentando falar um tempão já, né, professora? É verdade. Então, Mas eu queria agradecer o convite, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, a gente consegue disseminar bem esse conhecimento, né? E mostrar a multidisciplinaridade, né? Que é uma pessoa que faz enfermagem com uma pessoa que é uma gastroenterologista endoscopista. Então, acho que vai ser bem interessante, vai ter bastante coisa para conversar. isso. Então, inicialmente, né, professora, antes da gente falar sobre o nosso tema, né, que é tão importante, a gente fala tanto sobre isso e falta tanta divulgação, a gente, só para quem não me conhece, eu sou Tânia, eu sou enfermeira, estomaterapeuta, e a estomaterapia tem três grandes áreas, né? É, feridas, estomas, incontinência urinária, incontinência fecal. E assim, eu fiz mestrado, fiz doutorado e trabalho já com essas questões já, ano que vem já faz 30 anos que eu sou estomaterapeuta, viu? Nem vou contar mais para ninguém. Já faz 30 anos. Então, assim, é com muito prazer que a gente recebe a professora Cirla Zaltman para conversar sobre um assunto tão importante que é a questão das doenças inflamatórias intestinais. Professora Cirla, eu gostaria que você, além de falar que é minha amiga, que você se apresentasse, por favor. Então, meu nome é Cirla, não precisa me chamar necessariamente de professora, não, acho que a gente tem alguma intimidade, né? Então, meu nome é Cirla Zaltman, sou professora associada de gastroenterologia da UFRJ e já trabalho nessa parte de doença inflamatória há mais ou menos uns 20 ou 25 anos, tem bastante tempo. É uma área de grande desafio, né? Fui presidente do grupo de doença inflamatória intestinal durante 2 anos. Estou sempre muito envolvida com essas entidades, com a associação de pacientes, né? A gente, na clínica, tem feito um grupo de referência, e no Hospital Universitário onde eu trabalho, que é do Fundão, a gente tem um ambulatório especializado e trabalha já com essa questão da multidisciplinaridade há muito tempo. Então, assim, eu participo também de uma associação que é pan-americana de doença inflamatória intestinal, do ECO. Então, são várias entidades em diferentes momentos que eu fui iniciando a minha participação e sempre pensando em captar mais conhecimento, né, e trazer esse conhecimento para a prática do dia a dia. Então, essa sempre foi a minha proposta. E aí a gente, nessa multidisciplinaridade, a gente acaba conhecendo pessoas também interessadas no assunto, né? Foi quando eu conheci a Tânia, no Fundão, né? Ela tinha um ambulatório de estomaterapia, né? E também fazia essa parte mais de fisioterapia pélvica, enfim, faz múltiplas coisas, como toda mulher, né? E aí a gente começou a desenvolver alguns trabalhos juntos, inclusive no próprio GDIB, né, Tânia? Que hoje você participa lá como enfermeira, né? Ajudando a exatamente disseminar esse conhecimento da tua área, né? Mas é um É, grande prazer estar aqui, com certeza. poxa, muito obrigada. Fico muito feliz. Estou há muito tempo já. Professora, vamos fazer uma live. Estou o É tempo. verdade. Isso aqui nem que quando a gente começa com o computador, que fica olhando para ele para ver se mexer numa tecla ele vai estourar, né? A gente fica naquela dúvida, o que vai acontecer, não vai entrar, vai sair, mas é assim mesmo, né? Até que a gente entra. Eu estava te falando que a primeira vez que
que eu fui fazer uma live, a colega de Recife, a minha querida amiga Sônia, fez um teste comigo primeiro, aí o negócio não entrava, a internet não entrava, aí ela, É, Tânia, danado. primeira coisa, tua internet é uma porcaria, você precisa melhorar a internet. Depois, calma, aí começou, mas um dia eu já tinha, estava assim, com bastante temor, fiquei olhando para o celular e falei, gente, o que eu faço agora? Mas Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? isso aí. Isso que é importante. Eu encontro você ocupada e fico assim, muito agradecida mesmo de você gastar, né, um tempo aí do seu tão precioso do seu dia a dia e passar para a gente um pouco da sua experiência, que é tão vasta, né? A professora Cirla é conhecida muito no Brasil e fora do Brasil, né? A grande precursora aí das questões da doença inflamatória intestinal. Então, só para contextualizar um pouquinho quando a gente fez a apresentação, na verdade, eu tinha ambulatório de estomaterapia, né, lá no Fundão, onde a gente se conheceu, né, Cila, já há alguns anos, e fazia 3 ambulatórios, né? Fazia ambulatório de estomas, ambulatório de feridas e ambulatório de biofeedback, que eu trabalhava com reabilitação do assoalho pélvico, que foi minha tese de doutorado. Como eu me afastei do Fundão, me aposentei, hoje em dia eu faço consultório particular e faço atendimento domiciliar, hospital, enfim. E escrevo um pouquinho, né? Deveria escrever mais, mas escrevo um pouco ainda. Então é isso. Professora, para a gente começar, doutora Cília, eu gostaria que você começasse explicando para as pessoas, a gente tem pessoas que não são da área, né? São pessoas que estão assim, um pouco afastadas, às vezes, da estomaterapia. Eu já vi que a gente tem pacientes, inclusive nossos, do Fundão. Gente, primeiramente, boa noite, viu? Muito obrigada por estarem aqui. E, primeiramente, professora, começa falando um pouco sobre a doença inflamatória, conceito, como é que a gente, que sintoma pode levar, né, ao profissional, talvez imaginar, talvez, será que é doença inflamatória? Acho que você começa falando um pouco mais sobre isso, por favor. Tá, então eu acho que assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é que você trabalhar nessa área é um grande desafio. Antigamente a gente dizia que a medicina, né, quando não tinha essa coisa da internet, você tinha necessidade de fazer se reciclar a cada 5 anos. Agora você tem que se reciclar, muitas vezes, até de 6 em 6 meses. Né? Então, assim, é muito louco isso e você tem que estar aberto para você aprender, né? Porque quando muda uma coisa, muda tudo. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, assim, a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença que a gente chama de autoimune, porque ela envolve a própria imunologia da pessoa. E ela é caracterizada por uma inflamação. Os 2 tipos principais são as chamadas doenças de Crohn e retocolite ulcerativa. A gente tem algumas outras entidades, como uma colite indeterminada, colite não classificada, que fazem parte, mas eu não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ficar divagando aqui e vai perder o foco. Então, essas doenças, elas podem... como é que elas surgem, na verdade? Né? Então, você tem que ter uma predisposição genética, não é qualquer pessoa que pode ter. Eu, por exemplo, tenho predisposição genética, tá? Entretanto, você precisa de um gatilho para começar a desenvolver esse processo inflamatório. E esse gatilho geralmente é ambiental. Então, ele pode ser assim, o cigarro que você fuma, pode ser o uso de um anti-inflamatório, pode ser uma infecção que você teve no passado, pode ser o fato de você não ter sido amamentado com leite materno. Existem vários momentos da nossa fase, né? Ou o uso, por exemplo, de antibióticos com muita frequência na infância. Então, existem vários fatores que já têm sido cada vez mais determinados, né, como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Tá? Então, como eu falei, não é todo mundo que quer ter, vai ter. Então, no meu caso, eu sou descendente de judeus e eu tenho askenazi, né, e esse tipo de etnia tem uma frequência maior de doenças autoimunes, principalmente doença inflamatória, e eu não tive. Né? Então, o fator ambiental faz muita diferença. E, por isso mesmo, a gente tem dificuldade de divulgar a doença, né? Porque, primeiro, é de difícil diagnóstico, eu vou mostrar isso para vocês, vou falar um pouquinho sobre o quadro clínico, e depois, a maior parte dos médicos que estão ali na emergência ou estão no ambulatório geral, eles não pensam em doença inflamatória intestinal. Então, quando você tem uma diarreia,
quando você tem uma febre, quando você tem uma dor, quando você perde um pouco de peso, muitas vezes você não tem tempo, você vai numa emergência. O que ele vai fazer? Ele vai passar um remedinho e vai dizer para você procurar um ambulatório. E aí, até você chegar numa pessoa que efetivamente comece a fazer uma investigação, demora. E mesmo as pessoas que têm convênio, também é a mesma coisa. Elas vão em 1, 2, 3 médicos e muitas vezes, isso aí deve ser uma intolerância alimentar, isso aí deve ser uma gastroenterite, vamos tomar Anita para melhorar aí, deve ser uma verminose, nem pedem exames. Então, o paciente acaba, muitas vezes, ficando muito tempo sem o diagnóstico, e isso é muito ruim. A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais precoce for a introdução no tratamento, maior possibilidade dessa pessoa ficar muito bem no futuro. Então, quanto mais tempo a gente leva para fazer o diagnóstico, é pior. E aí, voltando para a epidemiologia, a gente não tem, assim, se você me perguntar assim, mas quantas são as pessoas que têm doença inflamatória no Brasil? Você sabe que o nosso país é um país continental, né? Nós não somos muito estruturados, a verdade é essa. E muitas das vezes a gente tem que recorrer ao DataSUS para tentar fazer algum estudo epidemiológico. E dependendo do momento, né, político ou econômico do próprio país, isso não como é que eu vou dizer assim, esse registro ele não é mantido em dia. Então a gente tem momentos, que nem o censo brasileiro hoje, né, que está essa dificuldade, a mesma coisa acontece às vezes com o DataSUS. Então você não tem a integridade dos dados. E o que acaba se fazendo, muitas vezes, é você tentar ver aquelas pessoas que pegam a medicação de forma gratuita no SUS, né? Quantos seriam essas em que que o médico coloca um CID, que é um código identificador da doença, e quantas seriam essas pessoas que tomam essas medicações? A gente sabe que muitos pacientes pegam as medicações pelo convênio, né? Ou, às vezes, quando não é uma medicação muito cara, até compram. Então, você perde esses dados não estão nesse DataSUS. Mas tem um trabalho que eu até vou falar aqui para vocês, que é um trabalho de foi feito de 2008 a 2017, exatamente utilizando esses dados do DataSUS. Talvez o maior estudo brasileiro, que ainda não foi publicado na íntegra, foi o Dr. André Moreira da Luz Moreira, que é até um cirurgião que agora está nos Estados Unidos, que fez com o pessoal do Fundão, né, com o Heitor, em que eles analisaram 163 mil pacientes que estavam incluídos no DataSUS. E o que eles viram? Que havia uma predominância de pacientes com retocolite, cerca de 59%, e 41% era doença de Crohn. E muito curioso, quando você pega e estratifica pelos diferentes estados, o que você vê é uma predominância muito maior no sul do que no norte ou nordeste. Então, por exemplo, em termos de prevalência, no Paraná, 120 para 100 mil pacientes. Em Santa Catarina, 126 para 100 mil pacientes. E no Rio de Janeiro, 53 para 100 mil pacientes. E aí você vai subindo e cada vez mais fica menor isso. E aí você começa a questionar por que isso. Na verdade, nós temos vários países dentro de um país, né? Então, a questão geográfica, a temperatura, o nível socioeconômico da população que vive ali, a questão de onde que essas pessoas vieram, por exemplo, no Sul, é muito gente que vem da Alemanha, né? Pessoas que são de outros países da Europa e que vieram morar no Brasil e aí fizeram as suas comunidades. Então, parece que ali tem uma interação muito grande da parte genética com a questão ambiental, principalmente dos fatores socioeconômicos. Quanto mais você vamos dizer assim, de uma forma lógica, mais limpinho, quanto mais condições sanitárias você tem, quanto menos pessoas moram juntas na mesma casa, quanto mais vacinas você tomou, quanto menos contato você teve com infecções, parece que você, então, é uma pessoa que tem maior predisposição para ter a doença. O que caracteriza cada uma delas, tá, é que a doença de Crohn ela envolve desde a boca até o ânus. E ela é meio salteada, ela não vem contínua. Então, ela pode machucar um pouco o estômago, depois machucar um pouco o intestino grosso, embora o lugar mais comum que ela cometa é o final do intestino delgado, que é o íleo, e o início do intestino grosso, que é o seco. Essa é a região que mais é envolvida.
Mas a gente tem pessoas que começam o quadro clínico não dessa forma, nem com diarreia, nem com dor, com perda de peso, mas o aparecimento de uma secreção no ânus, que a gente chama de fístula, que pode sangrar, que pode doer, e isso ocorre em 10 a 20% do quadro. E depois é que o paciente começa a desenvolver outros sintomas ou não. Então, ele pode ser, no início, o único sintoma. Então, fica difícil, às vezes, para o médico entender, principalmente o proctologista, que aquilo possa ser uma doença inflamatória intestinal. E a tendência dele é pegar e operar aquilo. O problema de você operar sem ter o diagnóstico é que aquilo não cicatriza. Então, acaba que, diante disso, ele fica atento, então não cicatrizou, deve ter alguma coisa errada. E aí ele acaba encaminhando para um especialista. Já no caso da retocolite ulcerativa, a ida ao médico é mais precoce. Por quê? Porque geralmente a pessoa sangra. E o sangue apavora qualquer um, né? Então, a primeira coisa que você pensa é ir ao médico para ver por que você está sangrando. E aí, esse sangramento vem junto com catarrinho nas fezes, que é o muco, vem junto com diarreia, às vezes vem junto com prisão de ventre. Então, vocês veem que são manifestações que podem ocorrer, por exemplo, sangrei, pode ser hemorroida, né? Pode ser uma fissura anal, mas, de qualquer maneira, tem que ir ao médico. Vocês não podem achar que uma pomadinha vai resolver aquilo sem você ter um diagnóstico preciso. E aí você está perdendo tempo, né, para que isso seja efetivamente detectado. Então, no quadro clínico, vocês viram que ele é bem variável, mas se você vê que esses sintomas... tive uma gastroenterite, tá bom. Daqui a 2 meses teve gastroenterite de novo, e depois mais 2 meses tive gastroenterite de novo, tem alguma coisa errada. Então, tem que procurar um médico, porque talvez não seja uma gastroenterite, talvez não seja uma verminose, não seja uma intoxicação que eu comi uma rabada, não é nada disso. Às vezes é doença mesmo e que está deixando de ser diagnosticada. Então, isso é muito importante. Eu não trato criança, mas uma coisa que tem que ser levada também em conta. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha aqui na minha casa, que a neta dela, ela tem 13 anos, mas tem tamanho de 8. E aí, numa conversa na cozinha, ela começou a me falar isso. Eu falei, mas você não acha isso esquisito, não? E aí, depois, conversando mais, essa menina tem diarreia também. Eu falei, isso está esquisito, eu acho que você tem que levá-la no médico. Então, é muito frequente as crianças não terem um desenvolvimento ponderostatural, quer dizer, não crescem muito, né? E quando você pensa naquela idade para aquela criança, mesmo quando você vê aquela família, a família é um pouco mais baixa de estatura, mas nem sempre isso justifica. Então, tem que sempre levar um médico para ele poder avaliar o que é, e, de repente, até a criança consegue crescer antes de ficar adolescente, ou de ter primeira menstruação. Então, são pequenos itens que você pode observar que te fazem pensar, talvez isso não seja tão normal e eu preciso procurar um médico. Em relação à forma como a gente faz o diagnóstico, isso varia. A gente fez um levantamento lá no Fundão e a gente viu que a média de tempo para as pessoas serem encaminhadas para o especialista, e lá no hospital ainda tem isso, porque são pessoas referenciadas, você tem que se inscrever numa unidade, né, de atendimento, e essa unidade coloca no sistema, e os hospitais que abrem vagas é para onde você vai ser enviado para uma possível avaliação. Então, o que a gente viu que leva mais ou menos 1 ano e meio para a pessoa fazer um diagnóstico desses pacientes que vêm acompanhando com a gente. E isso é pouco em relação ao Brasil. Então, a gente vê, em média, 3 a 4 anos para fazer um diagnóstico, desde a suspeita diagnóstica. Eu entendo até por quê, né? Porque na atenção primária, no pronto-socorro, ou mesmo nos ambulatórios gerais, não tem condição de fazer os exames mínimos para você fazer o diagnóstico. Então, eles acabam tendo que ser encaminhados para os hospitais para fazer isso. E tem um exame que a gente, mais recentemente, tem utilizado muito, além dos exames de sangue, que é a proteína C reativa, o hemograma, que podem dar alguma dica, né? O que a gente chama de calprotectina fecal. Esse exame, infelizmente, ele não está passivo de ser utilizado nos setores de atenção primária. O que esse exame é? É a medida de uma proteína que fica dentro de uma célula inflamatória
e que quando você tem uma inflamação, há uma renovação dessas células com muita frequência. E essa proteína, quando essa célula que morre, né, que vai ser eliminada nas fezes, ela se abre, essa proteína passa a estar em quantidades maiores nas fezes. Então, se você dosar essa proteína, você já tem um indício indireto de que deve ter uma inflamação ou uma infecção. E justifica você encaminhar para algum local para fazer uma investigação maior. Então, infelizmente, esses locais não têm, os hospitais públicos também não têm, né? A gente, às vezes, depende da indústria farmacêutica, que traz isso como bônus para a gente dar para os nossos pacientes, o que é muito ruim. E, mais recentemente, a ANS aprovou para utilizar para os pacientes conveniados. Aí, em média, se você quiser pagar um exame desse, sai R$300. Então, não é todo mundo que tem esse dinheiro para fazer esse tipo de exame. Então, hoje, a gente usa esse exame como se fosse o início da história. E se ele der alterado, né, e se você tiver um indício muito forte clínico, é que você vai encaminhar para fazer os outros exames que são um pouco mais invasivos, como, por exemplo, a colonoscopia, ou um exame que a gente chama de ressonância magnética, que você vai ver o intestino delgado, ou a ressonadoscopia. Então, isso tudo só vai acontecer se alguém lá na ponta efetivamente desconfiar de que tem alguma coisa além do normal e que essa pessoa pode ter alguma doença que precise ser investigada. Então, isso faz com que se demore muito para que esse paciente comece a ser tratado. E a outra coisa que eu acho importante dizer é que nem sempre o paciente abre com um quadro clínico digestivo. Isso também é um outro problema que a gente tem. Às vezes a pessoa abre como se fosse uma psoríase, às vezes abre como se fosse dor na junta, dores articulares, às vezes abre como uma manifestação ocular. Então, se o médico que está atendendo esse paciente não ficar atento, ele não lembra da doença inflamatória intestinal e não manda para o colega para ele investigar. Então, isso faz com que haja um tempo de adiamento maior do diagnóstico. Então, a gente tem que estar atenta, o médico tem que estar atento, a gente sempre tenta conversar com os residentes ou mesmo conversar com os outros colegas das outras áreas para mostrar a importância que eles têm para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce. E isso não é incomum, tá? Mais ou menos 30% a 40% dos pacientes têm essas manifestações e elas podem realmente acontecer antes de aparecerem as manifestações digestivas. Isso é bastante... Exatamente, isso é bastante preocupante. Por isso que é importante você trabalhar de forma multidisciplinar, sabe? Eu acho que quando eu vejo, por exemplo, uma nutricionista dando orientações para o paciente, às vezes ela tem mais tempo com o paciente do que o próprio médico, nessa correria que a gente tem, né? E ela consegue captar coisas que a gente não consegue. E aí, trabalhar junto é muito importante, porque ela vai trazer na discussão do caso do paciente, ela vai trazer essa informação e a gente vai atentar para coisas que às vezes a gente não tem tempo de efetivamente observar, ou que o paciente não comentou, ou porque ele achou que aquilo é normal. A sangrar de vez em quando é normal, eu devo ter uma hemorroida. Eu já ouvi isso, o cara sangrava há 4 meses. Falei, mas como que pode ser normal? Não, não é normal. Entendeu? Então, assim, as pessoas se acostumam também com os sintomas, né? E procuram os médicos porque acham que aquilo é meio normal, sempre foi assim, né? Toda vez que eu como isso é assim. E não é bem assim, né? A gente tem que procurar um médico para separar o joio do trigo. Essa é a mensagem principal, eu acho. Lucila, você falou agora de um exemplo, eu lembrei de uma pessoa, assim, conhecida nossa, amiga da família e tal, que já tem alguns anos que eu soube que ele tinha uma doença inflamatória intestinal, tinha alguém diagnosticou em algum momento lá atrás que era a doença de Crohn. E aí eu, preocupada, liguei, já tem alguns anos isso, liguei para ele para falar, você não quer que eu tente te ajudar? Eu vou ver alguém para te atender no fundão. Ele, não, eu estou bem, não estou sangrando agora não, estou bem. Aí aquilo me assustou bastante e eu comecei a insistir. E ele arrumei uma vaga para o Heitor, inclusive, vê-lo
lá no fundão. Então, outro dia eu falei com o Heitor, e estou até lembrando dessa história. Já tem alguns anos isso. E aí passou, ele não foi, passou tanta coisa, eu acabei esquecendo. Ano passado, eu conversando com ele de novo, falando de outro assunto, eu me lembrei da história da doença de Crohn. Aí eu falei, e ele não tem um desenvolvimento assim muito legal, né? Eu creio que já deva ter muitos anos a doença que está lá e ele não deu o valor que deveria ter dado. E aí, quando eu insisti com ele, ele falou: Tânia, eu vou te falar, já que você está insistindo, eu estou sangrando de novo, agora eu estou sangrando. Aí eu falei assim: e aí, o que tu acha disso? Dá vontade até de brigar feio com a pessoa dessa. O que tu acha? Ele: não, não, é porque quando eu não estou sangrando, tudo bem. Eu falei: mas meu filho, às vezes, eu gostaria até que você falasse sobre isso, às vezes as manifestações são microscópicas. E você, a tua avaliação de leigo, né, diz que está sangrando é grave, não está sangrando não é grave. Você está errado. E aí, quando ele me ligou, já estava na pandemia, eu pedi ajuda para o Heitor, inclusive. Heitor falou: Tânia, não está correto isso, mas fala para ele usar a YZ e tal, uma medicação, e a gente vai vê-lo. Ele melhorou e, de novo, ele sumiu. O que eu vejo também, Cília, assim, é que nós, enquanto enfermeiros, e principalmente estomaterapeuta, a gente tem uma obrigação, assim, basicamente eu tenho dito que é uma obrigação nossa. Ter um olhar diferenciado. Nós não somos especialistas em doença inflamatória intestinal, né? Tem que ser encaminhado para o gastro, ok. Mas a minha preocupação, todas as vezes que eu dou aula, que eu procuro falar um pouquinho, alguma coisinha do pouquíssimo que eu sei de doença inflamatória intestinal, é que, gente, alguns sintomas são tão assim expressivos que podem, lá no interior, lá no, em algum posto de saúde, em algum local, pode ser um alerta para aquele enfermeiro chamar a atenção, chamar o colega médico, chamar o médico e falar: olha, o que você acha? Eu acho que o paciente tem isso, 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 isso. Eu acho que poderia, quem sabe, talvez, investigar a doença inflamatória intestinal? Essa é É, uma grande preocupação, né? Isso que eu digo, gente, não vamos ser especialistas, especialista é o gastro. Mas se você tem um olhar mais atento, né? E observa melhor, e fica atento para que talvez possa ser, você vai poder colaborar muito mais. E o estomaterapeuta, ontem mesmo eu tive uma reunião e falei sobre isso. O estomaterapeuta, ele tem um papel extremamente importante, porque o estomaterapeuta, ele é especialista em feridas, estomas e área de incontinência urinária, fecal e fístulas. Pacientes de doença inflamatória intestinal, ele poderá ter ferida, fístula, estoma e incontinência. Tem tudo a ver com o estomaterapeuta, né? Eu acho que o estomaterapeuta é um profissional de fato especial, né? Claro que o gastro é o que vai fazer o diagnóstico, mas o estomaterapeuta tem que ter esse olhar. E não pode ficar tão distante, né? Como ainda é uma realidade nossa, né, Cirla, do enfermeiro estar tão distante ainda do paciente que tem doença inflamatória intestinal. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Já tem eu acho, eu tento eu falar nos eventos, eu te chamo para falar, vamos falar sobre isso. Já tem alguns anos que a gente luta com isso, né? é, Quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Estomaterapia do Rio, a gente estava sempre falando, sempre fazendo algum evento, né? Estava sempre te chamando, pedindo para me ajudar. Fala, vamos falar, né? E isso me preocupa bastante. A gente tem uma gama de doenças que tem que olhar, mas o enfermeiro estomaterapeuta, eu acho que tem que ter um olhar assim muito, muito especial para essa pessoa que tem doença inflamatória intestinal. Vocês concordam comigo? eu acho assim, como não é uma doença muito frequente, eu acho que tudo começa assim, né? Dependendo da situação, mesmo na graduação, provavelmente você nunca ouviu falar de doença inflamatória intestinal, na graduação Não. da enfermagem, né? Então, assim, é, tem coisas que as pessoas não ouviram falar porque talvez não sejam tão frequentes. A gente lá no Fundão, porque a gente é referência, a gente tem obrigação de passar esse conhecimento, né? A gente tem que falar de verme, sim, a gente tem que falar de doenças funcionais, como, por exemplo, a sinusite irritável, a gente tem que falar sobre intolerância alimentar, que são as coisas mais comuns, mas a gente tem que falar, sim, de outras doenças que os sintomas são muito parecidos
e que a pessoa efetivamente, se não procurar um médico, não vai saber o que é, né? E vai deixar de tratar. E essa coisa que você falou, isso se adapta, como as doenças são multissistêmicas, ou seja, ela comete vários órgãos, né? Seja intestinal, seja do trato digestivo, seja fora do trato digestivo, é obrigação de todos nós entendermos um pouco dela. Então, se você tem uma úlcera na boca, né, que é uma afta, que não cicatriza, que está sempre doída, que é grande, tem que procurar o dentista no primeiro momento. Existem dentistas que são especialistas em lesões de boca, não é só dente, né? E que ele vai ver o que é, vai biopsiar se houver necessidade. Isso pode dar na gengiva, né? Assim como pode dar no ânus, isso pode dar no fígado, né? A doença tem manifestações hepáticas que não são poucas. Muitas vezes o doente vem exatamente do ambulatório do fígado para investigar se tem doença inflamatória intestinal. Então, é uma característica da doença se permear, quer dizer, permear as várias especialidades. E eu acho que assim, você não precisa ser um especialista, mas você tem que ter a visão de que aquilo é uma coisa diferente. Se você não sabe, você encaminha. Se você sabe, começa a investigar e depois encaminha para continuar o acompanhamento com um gastroenterologista ou com um proctologista, né? O que é importante dizer é que o diagnóstico, eu concordo, não é fácil, porque você tem que juntar a parte clínica, com os exames laboratoriais, com a colonoscopia, com a biópsia, ou com a ressonância para ver, a intrarressonância para ver o intestino delgado. E essas coisas têm que falar a mesma linguagem, para você concluir alguma coisa. Então, nem sempre os exames são compatíveis. Muitas vezes você tem uma clínica, você tem uma calprotectina aumentada e você ainda não tem lesão visível nos exames que você solicitou. Então, isso não quer dizer que, não tenho nada. Não, você tem que continuar em acompanhamento durante o período para tentar ver se efetivamente vai aparecer alguma coisa. E a outra coisa é o paciente que sabe que tem, que se sente melhor, né? Porque a doença ela tem uma característica muito interessante, né? Ela tem períodos de remissão e tem períodos de piora, de crise, né? E quando você está em remissão, você acha que a doença curou. E essas doenças não têm cura. Elas têm controle, que nem hipertensão, que nem diabetes. E o objetivo do tratamento é exatamente controlar essa inflamação que é contínua para não deixar ela machucar, causar lesão, sangrar, dar fístula, dar redução do órgão, impedindo a passagem das fezes. Então, é muito importante que efetivamente você não ache, né, que está ótimo, sem remédio, não está sentindo nada, é porque não tem nada. E a outra coisa também é que às vezes fica mais fácil para o doente comprar um remedinho na farmácia chamado corticoide, né? E ele achar que ele tomando o tal do remedinho, que é baratinho, ele fica ótimo, né? Então, realmente ele fica ótimo, mas não passa a ter um monte de efeito colateral e, na verdade, a doença dele não está controlada. Houve uma redução dos sintomas, mas a doença dele continua apesar disso. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre alertando os pacientes da importância da aderência ao tratamento. Mas eu nunca vou parar de tomar remédio? Talvez nunca, como na pressão, como no diabetes, né? O teu organismo não está funcionando direito. Então, ele precisa do remédio para dar um norte nele e botar ele para funcionar direito. É basicamente isso, como o diabetes. Se eu não tenho diabetes controlado, ele vai estar lesão no olho, eu vou ficar cega, eu não vou sentir minhas pernas, eu vou ter lesões nas pernas que vão ter que fazer com que eu tire um pedaço do meu dedo, né? Então, é a mesma coisa. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, ainda não decidi, essas lesões são internas, né? Elas não aparecem. Então, as pessoas não ficam tão motivadas a procurar o médico, né? Porque não é uma coisa que chama atenção, não está no teu rosto, não está na tua pele, né? Então, você tem que estar se sentindo muito mal para efetivamente você procurar um médico. Então, eu acho que é importante procurar um médico para fazer o diagnóstico e é importante manter o contato com o médico, com a equipe multidisciplinar, né? Para que você se mantenha bem. Mas bem, e aí quem vai determinar se vai tirar um remédio, se vai botar um remédio, se tem que trocar um remédio,
é a equipe, principalmente o médico. Ele vai ter uma noção do que está acontecendo com você no todo. Não é porque você não está sentindo nada que você não tem que trocar o teu remédio. Isso a gente tem visto, a gente aprendeu muito com a introdução dos biológicos. O primeiro biológico foi o infliximab anos atrás, em que a gente tinha que mudar totalmente a nossa visão. Porque antigamente a gente achava que se o doente está melhor clinicamente, se ele não está sentindo nada, se ele fala que está ótimo, então ele estava ótimo. Mas na verdade ele não estava ótimo. A gente é que não tinha remédio suficientemente bom para impedir com que aquela doença evoluísse. Né? Eu me lembro perfeitamente na minha época de residência, doente cheio de fichas, dizendo assim, olha, mas eu estou ótimo, doutora, porque eu parei e não está sendo secreção nenhuma. Eu falei, poxa, que ótimo que você está ótimo. E eu não tinha outro remédio para passar. Né? Isso foram muitos anos atrás. Então, hoje, eu digo para ele, olha, você não está ótimo. Seu exame da endoscopia está ruim, o seu exame de sangue está ruim, e está na hora da gente avançar no seu tratamento, porque não está bom. E essas lesões, elas acontecem antes de você ficar pior, se sentir pior, dos seus sintomas retornarem. Então, é super importante, a gente agora está andando um momento à frente. Se a gente vê que tem coisas que não estão bem, mesmo que o doente esteja sentindo bem, a gente vai modificar muitas vezes o tratamento para que aquela área cicatrize e ele não fique mal. Né? Então, houve assim, uma mudança muito grande a partir da terapia biológica. E hoje a gente tem uma diferença em relação ao paciente, isso é verdade. O que eles mais querem é voltar a ter uma vida normal, eu entendo perfeitamente bem. De preferência sem tomar remédio, também entendo isso perfeitamente bem. Mas nem sempre isso é possível. Né? Você pode voltar a ter uma vida normal e tomando remédio, de tal forma que você consiga fazer quase tudo que você fazia antes. Né? Então, é muito importante a gente ver a cicatrização das áreas que são machucadas hoje, que a gente acha hoje que se cicatrizar as regiões machucadas é que efetivamente você não vai ter uma evolução ruim da doença e os sintomas não vão voltar a aparecer. Então, os nossos objetivos mudaram muito com a aquisição de novas drogas, entendeu? E uma outra coisa que a gente também, Tânia, tem visto muito e que a gente ainda não consegue contemplar no tratamento é a questão da segurança. Então, hoje a gente pensa muito, né? Mas nesse paciente é idoso, qual o melhor remédio para ele? Esse doente teve tuberculose, qual o melhor remédio para ele? Essa doente é grávida, está grávida ou vai ficar grávida, qual o melhor remédio para ele? Então, a gente tem hoje estratificado as medicações também de acordo com o nível de segurança que ela pode dar para a gente. Ah, esse paciente teve câncer, será que eu posso usar esse remédio? Então, isso tem sido bastante interessante, embora a nível de liberação de medicação, né, no SUS, eles ainda não valorizem isso. Tá? Mas o médico, quando vai escolher o seu remédio junto com o paciente, além de perguntar para ele se ele quer venoso, se ele quer subcutâneo, se ele quer oral, ele também vai pensar na segurança do paciente, para que ele tenha menos infecções, porque a imunidade cai um pouco, que ele tenha menos efeitos colaterais. Então, hoje, é uma grande preocupação dos médicos de uma maneira geral. Cirla, vou te interromper rapidinho. A gente tem 20 minutos ainda, viu? Passa tão Tá, rápido, né? Passa muito rápido. verdade. Assunto gostoso, falando com quem sabe tanto. E Né? a gente. Ah, você sabe que eu sou sua fã já tem muitos anos. E você, é verdade, sabe muito. E você está recebendo aqui vários elogios, viu? Doutora Silva sempre uma grande profissional. Concordo também. Vários elogios. Vou aproveitar para te interromper um pouquinho, para falar uma coisa que também me preocupa, deve te preocupar muito mais, claro. Essa questão do paciente, quando entende, né, mesmo leigo, que alguém algum dia falou para ele fazer corticoide, ele melhorou momentaneamente, e aí ele começa a se automedicar, e aí se sente bem e vai fazendo corticoide. Isso é relativamente comum, eu vejo isso relativamente comum. Tem uma pessoa até que comentou sobre isso agora, aqui, né? Que há 1 ano e meio toma corticoide. E a gente tem que. Povo do corticoide tudo doido. É verdade, alguém comentou aqui, mas tem que ficar doido mesmo, né? A professora Sila vai explanar um pouquinho sobre isso, o quanto é perigoso fazer corticoide assim de forma indiscriminada, né? Mas as pessoas fazem.
É Quer dizer, porque, assim, primeiro, você não precisa dar receita para ele. Ele chega lá na farmácia, quero prednisona. Pronto, número um. Segundo, é baratinho, entendeu? É muito barato. Então, ele também não vai gastar muito. E ele vai se sentir melhor. Ele vai poder trabalhar, ele vai poder levar a criança na escola, vai poder, enfim. Aí depois começa a engordar, inchar, aparecer um monte de acne, a pressão aumenta, né? A glicose aumenta, os ossos vão ficando cada vez com menos cálcio. Só que ele não tem noção disso, né? Porque o que ele tem noção é que ele está se sentindo melhor. Então, ele não tem noção do resto e dos efeitos que esse remédio faz. O que aconteceu? Com a introdução da terapia biológica, cada vez mais a gente foge deles. A gente já viu várias coisas. Você quer ver? Covid. Covid. Quais são os pacientes que têm mais possibilidade de desenvolver a infecção? Os que estão em crise, que tomam corticoide, em altas doses, principalmente. Né? Quais são os pacientes que mais complicam no pós-operatório? São os pacientes que estão usando corticoide. Então, só por isso, você já vê que ele tem vários malefícios. Ele precisa ser usado? Às vezes precisa sim, quando você precisa de uma ponte. Por exemplo, o doente está muito mal e você vai começar com outro remédio. E você precisa saber, você tem que ter um tempo para ele estar melhor, para o outro remédio começar. Seja porque ele vai pegar no SUS, seja porque ele vai comprar, seja porque ele vai pedir no convênio. Eu preciso de pelo menos um mês e meio, para que ele fique um pouco melhor e ele se aguente até entrar com outro remédio que vai ser mais definitivo. Entendeu? Está errado? Não está errado. Ou então, por exemplo, ele tem uma doença articular. E aí você precisa entrar com algum remédio para melhorar aquilo. Eu posso fazer um corticoide em baixa dose. Se ele tem uma doença do fígado, tá? Que a gente chama de hepatite autoimune, e aí precisa usar corticoide em baixa dose, ele precisa. Vou fazer o quê? Ele precisa, mas baixa dose não vai criar toda essa confusão no seu organismo quando você está usando uma dose maior. E geralmente esses pacientes não tomam um comprimido de 5 miligramas, eles tomam 20, eles tomam 40, né? Eu já tive a oportunidade de pegar adolescente, que hoje já são homens, que estão lá no meu ambulatório, com xingode. O que é com xingode? Todo bochechudo, rosadinho, todo mundo acha lindo, que não cresceu, né? E que estava ótimo, mas cheio de corticoide há anos. Então a gente teve que tirar esse corticoide todo, né? Pouco a pouco, porque o que o corticoide faz a longo prazo? Nós produzimos corticoide no nosso organismo. E quando você introduz corticoide via oral ou via venosa, você inibe a produção de corticoide do seu organismo, tá? E aí, com isso, você dá uma dose muito grande do corticoide externo. À medida que você vai tirando esse corticoide, você tem que dar um tempo para essa glândula voltar a funcionar. Senão você pode até entrar em coma. Então, você tem que ir tirando gradativamente, principalmente sob orientação médica, e, simultaneamente, introduzindo outro remédio que vai ser utilizado. Então, acho que assim, hoje, para nós médicos, o corticoide é um inimigo. Ele é amigo em algumas circunstâncias. Quando a gente não tem jeito, tem que usar. Mas por um tempo curto. Tá? E às vezes, principalmente agora na pandemia, né, que os pacientes deixaram de ir para o ambulatório com medo de andar de ônibus, andar de trem ou de metrô, né, se ficam mais em casa com medo de pegar a Covid, eles acabam muitas vezes utilizando o corticoide como uma forma de se segurar até poder ir no médico. E isso é muito ruim. Tá? Então, o corticoide ele é bom para algumas situações, mas isso tem que ser pensado de uma forma muito ponderada. E não é o paciente que tem que escolher usar corticoide, porque ele não vai saber fazer isso de uma forma adequada. Entendeu? Pois é, o que a gente vê assim, é que alguém comentou aqui que a minha amiga aqui, isso mesmo, minha amiga, a doutora Silvana, lá de Porto Alegre. Obrigada, Silvana. Obrigada por estar aqui com a gente. Ela está comentando aqui que algumas especialidades médicas abusam do uso de corticoide. E é verdade, né? Infelizmente é verdade. Mas o que a gente vê, que eu ia comentar também, é que
eu vejo que poucos, eu gostaria que a Cirla falasse melhor sobre isso, poucos hospitais públicos são referências de doença inflamatória intestinal. Então, até que as pessoas têm muita dificuldade de fato, né? Ficam indo a vários médicos, mesmo os que têm convênio, até que alguém levante suspeite de doença inflamatória intestinal. E como a gente tem poucos hospitais de referência, e como tem poucos médicos que, de fato, são especialistas e que podem dar medicação, podem fazer a medicação, escolher a medicação adequada, o paciente sofre muito, né? Sofre muito, né? E eu vejo que, assim, a gente precisa muito divulgar ainda, né, sobre a importância do diagnóstico da doença inflamatória e buscar médicos que de fato saibam cuidar e saibam conduzir essa pessoa, esse paciente, né? Infelizmente, acho que é uma realidade que ainda está um pouquinho distante, Ocila, ou é impressão minha? Não, eu acho que assim, a gente vem fazendo. Eu, na época que eu fui presidente do GDIB, a gente começou a divulgar mais uma forma, né? é, que era a feitura de algumas cartilhas. Então, a nossa proposta não era informar o paciente, porque as associações de pacientes é que têm essa função. Óbvio que a gente indiretamente faz isso. Mas a nossa função é cuidar bem do paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida boa. E como é que a gente faz? Dando o conhecimento para a equipe toda, né? Então, o que que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer várias cartilhas, né? E a gente fazia reuniões, é óbvio que agora fica mais difícil, mas a gente ia para uma determinada cidade, né? Juntava os médicos que tinham um pouco mais de conhecimento, que estavam interessados no assunto, ou dependendo, por exemplo, tem um colega meu que é de Petrópolis, ele fazia reuniões, ele tinha um contato muito bom com o pessoal da prefeitura, né? Então ele fazia, e geralmente esses setores públicos eles são divididos em regiões administrativas e eles costumam ter uma reunião de todos os funcionários de uma determinada área num dia do mês, por exemplo. E eles discutem os casos, né? Discutem casos ou procedimentos, alguma coisa assim, organização. E ele sempre trazia isso para esse grupo, ele conseguia através da prefeitura do contato. E lá eles discutiam isso, ele exatamente mostrava alguns casos, distribuía as cartilhas, mostrava a importância. Se você não sabe, procure quem saiba para poder te orientar. A maior parte das pessoas não vão dizer que não vou te ajudar, muito pelo contrário. Né? A gente também não quer que o paciente necessariamente saia da sua cidade e venha se tratar com a gente, por exemplo, eu no Rio, ou a pessoa lá em Porto Alegre. Não, a gente quer mais é que aquele médico tenha condições de fazer o tratamento daquele paciente naquele local, que é a situação ideal. Né? E para isso você tem que ajustar o conhecimento. É óbvio que não é todo mundo que quer saber nada, né? Assim, não quer ter um conhecimento mais profundo, mas você tem que ter um conhecimento mínimo para, pelo menos, referenciar, né, para outros colegas, seja o proctologista, seja efetivamente o gastroenterologista ou um gastropediatra, se for criança, né? Então, assim, é muito importante que você tenha a noção mínima. E essas cartilhas, né? Elas são assim muito fáceis de você conseguir. Na própria BCD também eles têm cartilhas, né? Então tem o site do GEDIB, que é GEDIB, e da BCD, e qualquer pessoa que queira ter um pouco mais de conhecimento, é só baixar da internet e vai ler um pouco. Sendo que sempre a nossa função foi orientar os profissionais de saúde, tá? Que indiretamente vão trazer essa discussão para os próprios pacientes. Então, eu acho que esse movimento ele existe, mas o que eu acho é que, primeiro, precisa de dinheiro, precisa de investimento, de políticas, né, governamentais para disseminar esse. A gente não faz isso tudo sozinho, precisa de dinheiro para ir para lá, para divulgar, para juntar as pessoas, né? Precisa disso. E precisa ter disseminação dos próprios profissionais nos seus locais de trabalho ou nas suas cidades. Então, isso é um Exatamente. facilitador. Cirla, fala um pouquinho. Né? Fala Isso um seria. pouquinho, Sila, sobre o GDIB, porque foi. Tem gente aqui que de repente não sabe.
Fala um pouquinho É, sobre o GDIB e sobre o ABCD. Um pouquinho, por favor. tá bom. A gente tem algumas. Vou falar primeiro das associações de pacientes. A gente tem algumas associações de pacientes, Ok. tá? Tem DI do Brasil, enfim, tem várias. Mas aqui a gente efetivamente tinha mais vínculo, e tem mais vínculo, é com a ABCD. É uma Associação Brasileira de Doença de Crohn Reto Colicerativo, e ela tá, a matriz está em São Paulo, né? E ela tem a capacidade de penetrar por diferentes associações, né? Fazer parcerias com diferentes associações de pacientes. E o que, que a gente viu? Por que, que ela é importante? Ela é importante porque a gente acha que os pacientes têm que ter conhecimento das suas doenças, até para poder chegar no médico. Mas o senhor não acha que seria melhor operar do que usar o remédio? Eu não vejo problema nenhum do paciente me perguntar isso. Eu acho ótimo, sinal de que ele se interessou e que ele quer saber e que ele quer tomar conta da vida dele e, se possível, também da doença dele. Eu sempre digo, a doença tem que ser seu amigo, não pode ser seu inimigo. Se você tratar bem a doença, ela vai deixar você fazer o que você quiser na tua vida, né? Então, nesse sentido, a ABCD tem trazido esse conhecimento. Ela traça políticas junto com o GDIB, que é o grupo dos médicos, tá? Ou de multiprofissional, digamos assim, não só médico, mas equipe de saúde. E a gente já teve vários passos importantes, como, por exemplo, ir para Brasília, para tentar, junto ao Senado, mostrar da importância de se liberar os remédios que são necessários para os pacientes. Muitas vezes são muito custosos, né? Mas é importante que o governo libere esses medicamentos, porque é a única forma, os doentes não têm convênio, os doentes não têm como conseguir comprar, porque são caríssimos. Então, a gente foi lá, a gente chamou os deputados federais, os senadores para participarem, verem essa reunião. Veio gente do Brasil inteiro, como caravanas. Então, assim, eles têm uma função super importante. Esse mês, agora de maio, é o mês internacional da doença inflamatória intestinal. Eles ajudam É o exatamente a maio divulgar isso, que é o Maio Roxo, né? E muitos estátuas, monumentos vão estar identificados como roxo, né? O dia certo é o dia 19 de maio. Então, eles têm uma atuação muito importante em toda a política, né? E na disseminação do conhecimento. A maior parte dessas associações são feitas pelos próprios pacientes, tá? Não é médico que fica na frente. A Marta é médica, é a presidente atual, mas ela tem fortalecido cada vez mais que os pacientes participem, deixem de ter uma atitude passiva, em que tudo chegue a mim, né? Porque o governo tem que me dar, porque eu tenho que ter auxílio-doença, eu tenho que me aposentar precoce, eu tenho que... Não é bem assim, a história não é essa, né? Cada um tem que brigar pelos seus direitos, né? Mas também tem que ajudar a fazer essa composição. E já o GDIB, né? Ele é tão idoso quanto o ABCD, né? É um grupo de estudos de doença inflamatória intestinal. Ele veio exatamente como um grupo de médicos interessados em estudar a doença e disseminar o conhecimento para os próprios médicos que não sabiam que existia isso. Só que isso foi num crescente tão grande, né, que hoje você já tem vários braços. Então, hoje você faz parceria com o governo, às vezes a Anvisa chama o GDIB para dizer o que acha sobre um determinado medicamento. A gente tem contatos, por exemplo, a gente participa das reuniões da ANS, que são dos convênios, por exemplo, a calprotectina, há 3 anos que o GDIB estava tentando fazer com que a calprotectina ficasse no rol da ANS. A cápsula endoscópica, que é um método de investigação, também entrou agora no rol. Então, são várias lutas o tempo todo. Queriam tirar o adalimumab, aí já fomos lá brigar, porque não tem nada que tirar, porque os pacientes têm direito a usar. Então, assim, é o biosimilar entrando, e como é que isso entra, e tira um, põe outro. Então, a gente tem que estar sempre em contato com o governo, com os pacientes, formando as equipes multidisciplinares, né? Você participa dos congressos da gente, você vê que cada vez mais tem chegado gente querendo saber mais sobre a doença, querendo entender, querer participar. E a gente faz as cartilhas, a gente faz eventos online, e é exatamente essa. A função do GDIB
até estava se questionando se tinha que mudar o nome, né? Porque virou uma grande organização. Na verdade, ela é uma pessoa jurídica, é uma empresa praticamente, é o que a gente pode dizer, sem fins lucrativos, né? Mas que tenta exatamente captar dinheiro para poder fazer todas essas ações. São bastante atuantes todas as duas organizações. Então, deixa eu roubar um pouquinho, um minutinho do nosso tempo, para falar em relação à nossa participação na enfermagem lá no GEDIP, né? Eu participo do GEDIP já tem alguns anos, né? Você me convidou inicialmente, eu sou muito grata por isso. E atualmente eu faço parte da comissão de enfermagem do GEDIP, né? E o grupo está assim, bem atuante, o grupo de enfermeiros ainda somos poucos. Agora, nesse momento, a gente está até, inclusive, tem alguns colegas enfermeiros, inclusive meu amigo lá do Sul, de Porto Alegre, Gustavo, obrigada, Gustavo. E a gente está fazendo um cadastro nacional, né, de enfermeiros que atuam com pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, se alguém aqui do grupo, de repente eu não estou conseguindo ver todos os comentários, atua com doença inflamatória intestinal, depois passa um WhatsApp para mim, ou me acha lá no Instagram que eu vou explicar, porque precisa fazer o cadastro, né? Nesse momento a gente está levantando, né? Os enfermeiros que efetivamente trabalham com doença inflamatória. Independente disso, quem tiver interesse em participar dos eventos, né, ou das aulas, tem muita coisa gravada, a gente vive falando, tem várias aulas gravadas e assim, muita coisa interessante. Basta entrar no site do GEDIB e até se associar ao GEDIB, né? Porque é um grupo de estudos, né, como a professora Sila falou, extremamente interessante, que traz muitos assuntos interessantes, muitas atualidades, né? Estou vigiando aqui o horário. Faltam 2 minutinhos para a gente acabar a nossa live. Então, assim, eu tenho convidado muitos enfermeiros a participarem do GEDIB, né? E agora a gente também, a professora falou, e é verdade, a gente agora em maio, a professora Rose lá de Ilhéus, Rosiane Montargil, ela é extremamente atuante em relação ao cuidado com pacientes de doença inflamatória, participa dos nossos eventos também. Eu tenho participado de algumas coisas com ela lá em Ilhéus, esse ano vai ser tudo online, né? Mas ela é extremamente atuante e é assim, a pessoa que está à frente em relação à doença inflamatória, além de enfermeiro, lá na Bahia. E assim a gente tem várias sementinhas, né? Gustavo falou que quer participar sim, que ele trabalha assim, com pacientes com doença inflamatória. Então, depois você fala comigo pelo WhatsApp, Gustavo. Não, e eu queria chamar a atenção, só um instantinho, Tânia, que qualquer Sim, tipo querido. de profissional que trabalhe com Isso, doença inflamatória pode se associar, né? É a isso. pessoa que faz infusão, é o paciente efetivamente que é tratado na enfermaria. Então, independe, qualquer profissional que tenha, tem até fisioterapeuta também com a gente. Então, assim, qualquer profissional que queira melhorar o seu conhecimento, que queira participar, contribuir para a disseminação exatamente desse conteúdo, né? É importante que ele participe. Então, eu acho que é muito bem-vindo esse teu convite. E dá para abrir mais o leque, né? Isso, Com com certeza. certeza. A nutrição tem uma participação assim muito linda, né? E eu acho que nós enfermeiros, né, como eu falei no início da live, né, eu não tenho dúvida que assim, nós, principalmente os estomaterapeutas, né, temos sim um papel extremamente importante junto a esse paciente, né? O paciente com doença inflamatória, ele poderá ter fístula, poderá ter ferida, poderá ter estômago, poderá ter incontinência, enfim. Uma das perguntas que o meu colega fez foi em relação, mas eu acho que a gente não vai ter tempo mais de abordar, a gente poderia marcar uma nova live, né? Eu acho que seria interessante um novo momento aí, uma nova live para falar sobre as medicações, né? E o colega perguntou, que gostaria que falasse, mas a gente não vai ter mais tempo, para falar em que momento o paciente com doença inflamatória precisa de um estoma, né? Eu acho que eu vou convidar a professora Cirla para fazermos um novo encontro, uma nova live, e abordando medicamentos e abordando também em relação aos estomas, né? O que tu acha, professora? Não, eu acho ótimo. Eu acho que o assunto é muito grande, né? Assim, ele é enorme, na verdade. E a gente pode abordar ele de diversas formas. Então, assim,
dependendo do que você achar que é importante, a gente pode conversar, óbvio, não tem problema nenhum. Acho que o importante é a gente passar o conhecimento. Vamos sim, vamos marcar, Tá bom? tá? Tá Agora que a gente certo. já está Agora que já aqui no fim da começou, né? live, né? Agora já começou, né? É verdade. Bom, professora, muito obrigada. Obrigada por você dispor o seu tempo para passar um pouco do seu conhecimento para a gente. Seu conhecimento que é tão amplo e você se dispôs a falar um pouquinho para a gente, né? Foi maravilhosa a sua explanação. A gente É, está recebendo aqui vários elogios e já tem pessoas dizendo que estão querendo sim outra live sobre esse tema. A gente em breve vai estar fazendo tá sim bom. outra, se Deus quiser a gente querer, Eu né, que Sila? agradeço, eu que agradeço, Tânia, o convite, né? E eu acho que é super válido isso que você está fazendo, né? Eu acho que é importante essa nossa participação e eu espero que realmente as pessoas tenham gostado e que tragam dúvidas, né? Para exatamente a gente ver como é que a gente pode contribuir para dirimir essas dúvidas, né? E ajudar as pessoas, tá certo? Que bom, isso sim. A gente vai divulgar mais e a gente vai fazer uma Tá próxima bom, em breve, então, tá falando certo. então de medicações e quando é que o paciente com doença inflamatória intestinal precisa de um estômago. A Tá gente vai se certo. organizar, daqui a pouco a gente começa a divulgar. É Tá bom, isso? Um grande é beijo para isso. você, Cirla. Tá Para bom? vocês Deus te também, abençoe. para você, Pessoal, amiga. Tá muito ótimo. obrigada, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a gente passe E se aí cuidem, por né? esse momento difícil do Brasil e o mundo. Tá Obrigada, certo. meu anjo. Obrigada, obrigada. Beijo. Se Tchau. cuida. Se cuida. Em breve a gente vai estar juntos de novo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.